Passar a palavra para o Renato, que é o próximo palestrante. Gostaria de convidar para compor a mesa o professor mestre Diogo Nascimento Bussi, o qual é mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, professor do Centro Universitário Curitiba, Unicuritiba, da Universidade de Tuiuti do Paraná, presidente da Comissão de Política sobre Drogas da UD do Paraná, advogado, ex-secretário da Secretaria de Política de Drogas do município de Curitiba, atual vereador do município de Curitiba, e o tema de sua exposição será reflexões jurídicas sobre o uso de entorpecentes quando chegar a sua vez. Passo então a palavra agora ao professor Renato Atanape Moraes, que vai falar sobre o discurso jurídico acadêmico proibicionista. Professor, a palavra é sua. Gostaria de desejar a todos um ótimo dia. Vou repetir o professor Akhenaton e parabenizar a todos pela coragem de enfrentar esse desafio imposto pelo professor Décio em uma Ponta Grossa com 8 graus, chovendo e ventando, estarem aqui para conversar um pouco conosco sobre uma política institucionalizada há mais de 100 anos em nosso país, cujos alguns reflexos podem ser vistos exatamente nessa sala. Antes de explicar melhor essa afirmação, gostaria de novamente agradecer à Faculdade Secal pelo convite, agradecer à Universidade Estadual de Ponta Grossa por fornecer esse espaço para debate e discussão, agradecer a toda a organização do evento, no nome do professor Décio, que, como ele mesmo disse em sua fala inicial, mais que um colega, é um irmão daqueles irmãos que nós escolhemos, e também agradecer pela oportunidade de dividir a fala com pesquisadores tão importantes e tão sérios quanto ele próprio, o professor Akhenaton e o professor Diogo. Então, gostaria de fazer esses agradecimentos. E também apenas um pequeno esclarecimento. Opto por falar em pé por duas razões. A primeira é o frio, que, como acredito que está bem visível, não estou ainda habituado ao frio que nos acomete, e em pé eu me sinto um pouco mais confortável. E também por uma questão um pouco pessoal, sabe, professor Décio? Tem uma pontinha de revanchismo, porque um juiz federal aqui da região, uns 100 quilômetros distante daqui, quando foi palestrar no Seminário Internacional do IBCQM, ele fez questão, porque além das qualificações fornecidas pela organização, eu também faço parte da comissão que organiza o Seminário Internacional do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. E uma das exigências que esse juiz federal nos fez no ano passado era que ele falasse em pé, diferentemente dos demais palestrantes. Então, é mais uma provocação lá, esse juiz federal, que infelizmente não está aqui, porque seria muito interessante ouvir as suas palavras em relação a esse tema, e não somente a delação premiada. Mas fica aqui uma pequena provocação para não vocês, não os meus queridos amigos, mas essa pequena exigência que nos foi imposta no Seminário Internacional do ano passado. Quando eu digo que a política de drogas, nessa política institucionalizada há mais de 100 anos aqui no nosso país, já apresenta alguns reflexos nessa sala, alguns de vocês perceberam, antes de iniciar o evento, que eu passei diversas vezes aqui pela sala, subi na escadinha e dei uma rápida olhada para a plateia. A política de drogas é uma das principais, não é a única, mas uma das principais responsáveis por eu olhar para essa sala e, infelizmente, não encontrar quase nenhum negro aqui. Nós estamos no auditório de uma Universidade Estadual do Paraná. Esse evento é organizado por uma das maiores instituições privadas do Estado. E eu
encontro muitos poucos negros aqui nessa sala. Não estou falando que é culpa de vocês. Não estou falando que é culpa da organização, não estou falando que a culpa é específica de alguém. Estou apenas fazendo uma constatação. O professor Akhenaton, em sua fala, já mostrou como a política criminal de drogas ela pode ser racista, como ela contribui para a criação de estigmas e como ela colabora para impedir a ascensão social de grupos específicos. O professor Décio, quando ele me convidou, ele pediu para que eu falasse um pouco sobre a minha dissertação de mestrado. Eu pensei alguns trechos, algumas coisas que poderiam ser interessantes para fomentar o nosso diálogo. Tentarei ser o mais breve possível, explicar os 20 minutos que o professor Décio pediu, porque mais interessante do que vocês ficarem nos ouvindo falar, interessante que vocês interajam conosco, vocês façam perguntas, que vocês conversem. Quando há um estudo a respeito da política criminal de drogas, invariavelmente acabamos partindo para uma análise histórica no primeiro momento. E quando fazemos essa análise histórica, dificilmente nós vamos fugir de um período específico do século XX, que são as décadas de 1960 e 1970. Não que políticas internacionais, antes desse período, contrárias às drogas, visando a restrição, seja ao comércio ou mesmo a proibição do consumo, da veiculação, não existissem antes. Mas foi a partir desse período que nós encontramos a política criminal de drogas enquanto uma política global de dominação de corpos. A criminóloga venezuelana Rosa Del Olmo, em sua obra A Face Oculta da Droga, mostra como o discurso pejorativo criado sobre as drogas, que o professor Akhenaton tanto comentou em sua fala, foi de grande utilidade para o governo estadunidense em duas frentes. A primeira frente foi dentro de um contexto de uma política global de controle dos países aliados dentro das Nações Unidas. E o segundo aspecto, o segundo parâmetro de como o discurso sobre as drogas foi útil, foi uma questão de reafirmação dos valores de uma sociedade branca e cristã dentro do próprio território. Nós estamos num período de pós-Segunda Guerra Mundial. Antes, o país já havia enfrentado a maior crise econômica de sua história. O American Dream, o sonho americano, ele se desfacelou de uma maneira que criou subgrupos, subculturas e contraculturas que passaram a contestar os valores vigentes da sociedade da elite americana à época. Então, era necessário, além de se tornar um player mais ativo nas Nações Unidas, reforçar o discurso e os valores dentro da própria casa. A respeito do primeiro parâmetro que eu comentei sobre as drogas enquanto um fator de política externa, um exemplo que eu dou, que infelizmente muitas pessoas ignoram, negam, na verdade, diz respeito à ligação existente, justamente nesse período, entre o Departamento Antidrogas estadunidense e a Polícia Federal aqui do Brasil, durante a Operação Condor, em diversas fases da Operação Condor, em que, além de estabelecer um modelo de caça a traficantes, este modelo contribuiu para a coleta de dados sobre os ditos subversivos, sobre aqueles que seriam favoráveis ao comunismo ou ao avanço soviético. Muitos dos nossos desaparecidos políticos foram enviados para países aliados, apoiadores do governo capitalista estadunidense, para serem torturados e mortos
com a justificativa de serem traficantes de drogas, quando na verdade eles apenas não estavam alinhados ao pensamento que gostariam que prevalecesse. Antes que alguém comece a achar que isso se trata de teoria da conspiração, tudo isso que já era razoavelmente suspeitado através de depoimentos, de estudos, tudo isso foi comprovado através de documentos vazados em 2013, em um daqueles grandes vazamentos do Wikileaks. Então, tudo isso está documentado. Toda a conversa entre o governo americano e o governo brasileiro, ela está documentada e está ali provada, inclusive com o nome de algumas pessoas que desapareceram. Considerando a ditadura militar, o alinhamento brasileiro aos tratados das Nações Unidas e a ausência do desenvolvimento de uma ciência crítica do direito, é fácil imaginar o apoio, não somente político, mas também jurídico-acadêmico, ao proibicionismo. Quando falo em crítica ao direito, estou me referindo a uma base teórica minimamente estruturada e que vise uma leitura do direito diversa da mera justificação da norma, questionando inclusive a existência dele. O que eu quero dizer, antes existiam sim obras que faziam uma leitura diferenciada do direito, não apenas explicando ao estudante do direito a aplicação da lei, a transformação da lei em norma através de mera interpretação. Estava conversando com o professor Décio ontem, e um exemplo que ele trouxe a respeito disso é justamente a obra de Tobias Barreto, ao longo do século XIX, que é um marco já crítico de leitura do direito, mas que é praticamente ignorado nos bancos das academias. Esse movimento de crítica ao direito nós vamos começar a observar com um pouco mais de consistência no fim da década de 1970, mas com mais solidez em 1980, por duas razões. A primeira, a revalorização dos preceitos trazidos pelo Código Penal alemão alternativo e também pelo desenvolvimento de uma criminologia crítica no país, com a percepção da necessidade de criar marcos teóricos que fossem próprios da América Latina, não apenas copiados ou reciclados da Europa. Daí veio o meu questionamento. Mesmo depois de tantos anos, afinal, se eu falei do final da década de 70 e ao longo de toda a década de 80, de crítica ao direito, de crítica à aplicação do direito e mesmo a sua existência em determinadas esferas sociais, por que alguns juristas hoje ainda insistem, apesar de toda a ciência, de todos os dados, de tudo o que nós estudamos, por que eles insistem em adotar, em convalidar uma política proibicionista? Será que eles simplesmente fecham os olhos, ignoram, são cegos aos fatos trazidos pelo professor Akhenaton, por exemplo? Será que eles não possuem a percepção? Ou, não precisa nem ir tão longe, será que eles não leem jornais? Muitas coisas que o professor Akhenaton trouxe são de domínio público. Se você for na esquina e comprar um jornal, você vai encontrar muito disso. Eu posso citar questões políticas, questões morais, posso citar também a falta de estudo e bases teóricas falhas, como por exemplo a questão do bem jurídico saúde pública, que o professor Décio, na próxima fala, vai explicar melhor, vai debater melhor com vocês. Posso falar também da baixa qualidade dos ensinos jurídicos no Brasil, em que não estão preocupados em fazer ciência de verdade, em fazer pesquisa de verdade, mas estão preocupados em atender um nicho de mercado que busca reproduzir as ideias retrógradas de instituições públicas para fins de concurso.
Mas um questionamento que veio à minha mente foi o seguinte: e se a doutrina brasileira, em verdade, já tivesse embebida dos valores proibicionistas? E o que aconteceu na década de 1960 e 1970 foi apenas um reforço desse discurso. Foi apenas um reforço de argumentação, um reforço de consciência. Daí um dos modos da minha dissertação que me fez pesquisar aqueles autores do início do século XX que contribuíram para a nossa formação acadêmica, que repercutem até hoje. Em outras palavras, fui buscar nas fontes, nesses doutrinadores, o que eles pensavam e por que eles chegavam a essas conclusões. Não se trata de um trabalho de arqueologia, de descobrir quem foi o primeiro a adotar um discurso proibicionista, mas sim tentar buscar os autores mais relevantes para a formação do nosso pensamento acadêmico. Dessa forma, eu acabei optando por alguns professores de destaque e relevo, não apenas na doutrina, mas que também ainda são citados em julgados, seja de TJ, STJ e STF. Ou seja, são autores de relevância inconteste. Esses autores são citados, à percepção, a partir da década de 1930. Então, meu recorte temporal foi esse, de 1930 para hoje. Pelo menos no que diz respeito aos textos deles mesmos, suas referências são anteriores. Por exemplo, o professor Vicente Greco Filho, cuja obra Tóxicos se encontra na 16ª edição, e o professor Décio sabe muito bem, para hoje em dia, para chegar numa 16ª edição, precisa vender muito, tem a sua base teórica, todo o livro quase, é uma cópia dos artigos e textos escritos por um professor lá da USP, chamado Magalhães Noronha, que tem os seus escritos da década de 50 e 60 e cujo marco teórico, como vou comentar com vocês, é do final do século XIX. É claro que criticar textos muito antigos requer um cuidado especial em situá-los no espaço-tempo. Ocorre que essa preocupação no que diz respeito às drogas, ela acaba ficando razoavelmente mitigada. Por quê? Os pensamentos formulados naquela época são reproduzidos praticamente sem crítica alguma nos dias atuais. Então, se o pensamento daquela época é reproduzido hoje sem crítica, eu posso criticar sim os textos daquela época, mesmo com argumentos atuais. Quando eu fiz o estudo para a minha dissertação, a primeira coisa que me saltou aos olhos foi a questão bibliográfica. Peguei o autor citado no STF, que seria mais antigo na linha temporal, e encontrei o nosso querido ex-ministro do STF, Nelson Hungria, citado em diversos julgados, inclusive no que diz respeito às drogas. E nós observamos que o seu discurso sobre as drogas se pauta em três autores, basicamente, duas classes com as três autores. Eu explico. A primeira classe são de referências literárias. Quando ele vai comentar a respeito dos efeitos da cocaína e do ópio, ele se vale de duas obras. Confissões de um comedor de ópio, do Thomas Aquinas, e Cocaína, de um ensaísta italiano chamado Pitigre. Qual é o problema no Nelson Hungria se valer dessas obras? São obras literárias, são romances. O livro do Thomas Aquinas, Confissões de um Comedor de Ópio, na verdade é um romance semi-biográfico. Ele era efetivamente um consumidor de ópio, mas ele mistura o que ele sentia, a percepção que ele tinha, com alguns outros aspectos da sociedade inglesa naquela época.